biografia de Luigi Francescone, o fundador das igrejas pentecostais, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia Cristã na Argentina, Assembleia AD na Itália, Fellowship Internacional, Presbiteriana Italiana, CCNA da América do Norte e mais 18 núcleos também pentecostais pelo mundo. Então, hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a verdade sobre o homem que é visto como o ícone do pentecostalismo norte-americano, Luigi Francescone. Por que eu resolvi gravar um novo vídeo falando sobre isso? Então, meu objetivo primeiro é trazer informações, segundo, desconstruir o mito que Luigi Francescone era um legítimo servo de Deus. Outros motivos é fazer cair por terra aquela história mística passada pela CCB do Brás a respeito do seu fundador. Inclusive, se você acessar o site oficial da Congregação Cristã no Brasil e buscar lá informações sobre como que ela se iniciou em solo brasileiro, assim, ali onde fala do Luigi Francescone, você vai se deparar com inúmeras mentiras. São mentiras no atacado. Por exemplo, lá fala que Deus mandou um dos seus servos vir ao Brasil trazer a graça para nós. Meus queridos, quem mandou Luigi Francescone vir para cá foi a maçonaria. Que infelizmente, eu sei que isso dói, mas tem que ser falado. Segunda mentira lá no site da CCB. Antes de vir ao Brasil fundar a CCB, Luigi Francescone não pertencia a nenhuma outra denominação. Então, quando Luigi Francescone saiu da Itália, ele era católico. Tá bom, CCB do Brás? Então, olha que vergonha. Então, além disso, a CCB também escondeu fatos importantes que revelam o caráter do seu fundador. Aqui é barulho direto. Então, o caráter do seu fundador, as quais eu vou revelar através desse santo vídeo. Meus queridos, tem pessoas por aí se dizendo ser historiadores, o que eu não tenho nada contra, porque eu sou pesquisador também, então, lançando livros para vender uma falsa biografia de Luigi Francescone. Bom, isso me encoraja cada vez mais a continuar gravando vídeos para desmascarar o Luigi Francescone. Luigi Francescone, ele fazia tudo, ele praticava tudo aquilo que a CCB proíbe. E Luigi Francescone, ele, olha, no final do vídeo eu falo. Então, vamos lá. Eu vou passar um resumo para o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Mexer na ferida. CCB do Brás, eu vou mexer na ferida dessa seita. Nem eu falei no vídeo anterior.
Eu vou mexer naquela casquinha preta da ferida, sabe? Vou arrancar aquela casquinha preta, depois jogar álcool e pimenta. Eu quero ouvir gritos de dor. CCB do Brás, vocês vão pagar tudo que vocês fizeram para nós. Deus mandou um dos seus servos trazer a graça para nós, trazer a graça maçônica, trazer hinos maçônicos, é mesmo, trazer 2 doutrinas maçônicas, é o fundador da CCB de televisão, nós não podia, você vai pagar os juros, correção monetária, o povo falava isso antigamente, né? Então, a biografia, a verdadeira biografia desse homem. Sim, meus queridos, se eu tivesse alguma coisa, se eu tivesse, nas minhas pesquisas, encontrado alguma coisa que fosse compatível com essa história passada pela CCB do Brás, eu falaria no meu vídeo. Vocês já perceberam, né? Eu tento ser justo. O que eu falo. O que não é, entendeu? Então, a verdadeira biografia de Luigi Francescone. Então, esse homem, quem foi ele? Ele foi um italiano, de origem pobre e letrado, que serviu ao exército da Hungria por mais de 3 anos. O que ele fazia lá no exército? Uma ferida aí, Então, ele era um paramilitar, matador de aluguel. Sim. Ele recebia salário para isso? Recebia. Inclusive, nesses mais de 3 anos que ele ficou no exército da Hungria, recebendo salário para matar pessoas inocentes, ele juntou esse dinheiro para poder migrar para os Estados Unidos. Eu acredito que o motivo dele ter deixado seu país de origem não foi somente para em busca de uma vida melhor, foi para não responder pelos seus crimes no exército. Enfim, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, aí Luigi Francescone pegou o dinheiro que ele ganhou no exército lá e foi embora para os Estados Unidos, migrou para os Estados Unidos. É importante eu revelar aqui nesse vídeo. Quando ele saiu da Itália, ele pertencia a alguma denominação? Sim. Qual que é? A católica. Quando ele saiu da Itália, foi para fundar alguma igreja, igual a CCB do Brás descreve no seu histórico lá, no seu site? Não. Foi em busca de emprego, de uma vida melhor, ou também para não responder pelos seus crimes militares. Então, aí quando ele chegou nos Estados Unidos, bem jovem, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele fez amizade com 2 pastores. Eram 2 pastores pentecostais e maçons. Quem são eles? Michele Nardi e o pastor valdecense Teófilo Gil. Ambos maçons, grau 33, rito escocês, antigo e aceito. Outro fato que é bom eu revelar aqui nesse vídeo. Quando Luigi Francescone chegou nos Estados Unidos, o pentecostalismo já existia e todos os pastores, missionários e religiosos eram maçons. A elite toda da cidade era de maçons. Rico, pobre, preto, branco, todos. Por quê? Porque naquela época a maçonaria era como uma mãe naquele país. Ela ajudava os imigrantes a conseguir emprego, levava eles para albergues, ajudavam a manter um hospital que tem lá até hoje. Enfim, então aí Luigi Francescone fez amizade com esses 2 pastores maçons. Um deles, olha como eu sei de detalhes sobre a missão de Luigi Francescone. Então, um desses homens era também italiano. Tá? E quando eles souberam que Luigi Francescone era um artista de mosaico,
estava desempregado, de imediato eles ajudaram ele a conseguir o seu primeiro emprego em solo americano. Ele foi ajudado. Então, aí Louis Franciscon foi contratado pela maçonaria dos Estados Unidos para trabalhar em 3 lugares. São eles: em reformas de como que é o nome lá? Templos e lojas maçônicas. Trabalhando em reformas de templos e lojas maçônicas. Esse é o primeiro. O segundo, em um cemitério maçônico, construindo e reformando jazigos para maçons falecidos. E o terceiro, em um hospital mantido pela maçonaria. Esses 3 lugares que eu citei existem até hoje. Passou por mais de 100 anos, né? Mas ainda existe. Então, aí Louis Franciscon fez carreira trabalhando para a maçonaria. Por causa disso, ele foi beneficiado. Lá na maçonaria, os maçons ensinaram um dialeto para ele, língua inglesa. Ele também fez um curso gratuito, um curso bíblico gratuito em um seminário maçônico lá nos Estados Unidos, coisa que a CCB proíbe, né? A CCB proíbe nós, espera um pouquinho, eu tossi. Tá, ele fez um curso bíblico em um seminário maçônico dos Estados Unidos, junto com 2 maçons, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Aí esses 2 pastores evangelizaram o Louis Franciscon. Ele creu. Aí eles junto fundaram a tal de Presbiteriana Italiana. Não é essa aqui do Brasil, é uma presbiteriana com ministério independente. Onde ali Louis Franciscon foi ordenado para um cargo que a CCB condenou por mais de 100 anos. Qual que é? Pastor. Então, Louis Franciscon foi ordenado na presbiteriana como pastor, onde ele pedia, a outro fato oculto, onde ele pedia e obrigava o dízimo, e ainda apelidou os dizimistas de mordomos. Quer dizer, até essa altura do campeonato, Louis Franciscon já tinha se envolvido com maçonaria. Com maçonaria, virou pastor pentecostal, pedia e obrigava o dízimo. Aí os anos foram se passando e a maçonaria de lá gostou tanto de Louis Franciscon que acabou convidando ele para fazer parte da ordem. E qual foi a resposta dele? A maçonaria dos Estados Unidos convidou Louis Franciscon para ser um maçom. Qual foi a resposta desse homem, de Zeus? Aceito. Então, aí ele virou maçom. Aí, nessa altura do campeonato, Louis Franciscon já tinha 2 ministérios. O primeiro é pastor pentecostal, onde pedia e obrigava o dízimo, e chamava o povo o dizimista de mordomos. Maçom e pedreiro da maçonaria. E a história não para aí, tem mais ocultismo. Louis Franciscon tinha um filho secreto chamado Daniel Louis Franciscon Jr. Nessa época, esse filho dele era uma criança. Aí o que Louis Franciscon fez com o seu próprio filho? Levou ele para a maçonaria. Louis Franciscon iniciou seu filho na maçonaria. Após iniciar o seu filho, Daniel Louis Franciscon Jr., ele viajou para a Itália, onde convidou o seu pai, os seus irmãos, todos os homens da sua família para fazer parte do rito escocês antigo e aceito. Toda a família de homens de Louis Franciscon entrou para a maçonaria. Segundo informações
que eu pesquisei alguns meses atrás, até hoje tem membros da família de Luiz Franciscon frequentando a maçonaria, até hoje. Então, além disso, Luiz de Franciscon foi um dos escolhidos pela maçonaria dos Estados Unidos para espalhar o falso pentecostalismo maçônico. Para quem não sabe, o pentecostalismo dos Estados Unidos, quem criou ele foi um pastor maçom. Nome: Charles Fox Parham. Biografia: pastor pentecostal maçom. Conduta: ladrão, estuprador, pedófilo, estelionatário, vigarista, charlatão. Charles Fox Parham. Ele foi o criador do pentecostalismo norte-americano. O pentecostalismo existe na Bíblia? Sim. Mas aquilo ali é uma doutrina santa. O da Bíblia é uma doutrina santa, onde Cristo, após cumprir sua missão na cruz, falou assim para os seus: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. E ali, após ser elevado aos céus, ele enviou o Espírito de Deus, onde manifestou sobre aqueles homens. Agora, o pentecostalismo da Rua Azusa, aquilo ali foi criado por pastores maçons esotéricos, é obra da maçonaria. É importante eu revelar outro fato aqui. Eu estou gravando embaixo de barulho, meus queridos, então se me atrapalhar na explicação, você não repara não. Então, por que a maçonaria criou essa nova doutrina? Não, foi porque naquela época a maçonaria estava em guerra com a Igreja Católica, ou vice-versa. E a Igreja Católica reinava por 1000 anos, só tinha a Igreja Católica. Aí a maçonaria viu no pentecostalismo uma oportunidade de criar novas religiões, igrejas, com o objetivo de destronar a católica. Aí aconteceu o avivamento da Rua Azusa, onde ela escolheu 21 homens dali para enviá-los em missão pelo mundo. Ela financiou esses homens para que eles viajassem pelo mundo fundando igrejas. Luiz de Franciscon foi um dos braços do braço direito da maçonaria. Sozinho, esse homem fundou mais de 20 igrejas. Ele fazia o seguinte, meus queridos: a maçonaria financiou 30 viagens dele, né? 30. Cada país que ele pisava a planta dos seus pés, ele fundava uma igreja, abandonava e ia embora. Inclusive, muita gente se pergunta hoje, né? Por que o maçom Luiz de Franciscon não batizou na CCB? Então, porque